Tudo ok aí? Ok. Ok. Então, vamos lá. Tudo certo, prof. Ótimo. Apesar desse título aqui da aula ser Anatomia do Tórax e Morfologia Externa do Coração, hoje a gente não vai falar de morfologia externa, tá? Então, os slides que estão nessa aula, eles vão vir de novo numa outra aula de circulatório, então vocês não precisam preocupar com eles, tá bom? Vocês já conseguiram acessar o material lá no Canvas? Conseguiram, já sim, gente? tranquilo. E alguém deu tempo de assistir o vídeo de tórax? Ainda não. Então não tem problema nenhum, porque eu coloquei isso ontem, quase de noite, né? Então não tem problema, mas é ideal também, quando vocês vierem para a aula teórica, assistirem a aula teórica, tentem assistir antes o vídeo, que vai dar uma ajudada bacana para a teórica também, tá bom? Então vamos lá. Nós já aprendemos, então, que tórax é a região mais superior do tronco e ele está separado do abdômen através do músculo diafragma. Então, a gente vai ver isso aqui agora, né? O tórax é a região mais superior do tronco, ele tem a forma de um cone, onde o ápice do cone é a região mais superior dele e a base do cone é a região inferior dele, que está voltada para a região abdominal. Esse esqueleto torácico, ele é formado por dois ossos medianos, um osso anterior, que é o externo, e um conjunto de ossos posteriores, que eu chamo de coluna vertebral. Na verdade, quando a gente fala de tórax, a coluna vertebral, ela é dividida em regiões: cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix. Então, só as vértebras torácicas fazem parte do esqueleto do tórax. Então, o mais correto, de vez nós falarmos coluna vertebral como esqueleto torácico, é falar vértebra torácica. Então, nós temos 12 vértebras torácicas e essas vértebras, olha, elas são intercaladas por uma estrutura azulzinha que nós estamos vendo aqui, ó, que a gente chama de disco intervertebral. Então, esses discos intervertebrais mantêm as vértebras unidas e alinhadas. Detalhes desses discos vertebrais e dessas articulações a gente vai ver no quarto período, porque é lá que a gente vê a parte musculoesquelética, tá? Então, aqui só para vocês entenderem. Então, eu tenho o externo e as vértebras torácicas como ossos medianos, porque eles estão localizados na linha mediana, e sendo o externo mais anterior e as vértebras torácicas mais posteriores. Ligando o externo às vértebras torácicas, nós vamos ter estruturas ósseas laminares que a gente chama de costelas. Então, nós temos 12 pares de costelas. Nós vamos ver daqui a pouquinho lá para frente a classificação dessas costelas. Então, isso aqui é uma vista anterior do esqueleto do tórax. Então, mostrando mais uma vez externo, vértebras torácicas, as costelas, e na região mais anterior das costelas, essas faixas azuis que nós estamos vendo aqui, ó, representam as cartilagens costais. Na verdade, as costelas não têm ligação direta com o externo, né? Então, essa ligação é feita através dessas lâminas cartilaginosas que a gente chama de cartilagens costais. Bom, apesar de, nessa figura, estar representada a clavícula e a escápula, esses ossos estão localizados no tórax, mas eles não fazem parte da caixa torácica. Então, se eu perguntar para vocês quais são os ossos do tórax, são externo, vértebras torácicas e as costelas, com suas cartilagens costais, ok? Então, aqui é a vista anterior desse tórax. Na vista posterior,
nós vamos ter a mesma coisa, só que aqui eu estou vendo as vértebras torácicas como um todo, ó. Então, isso aqui são as 12 vértebras torácicas, elas têm ligação direta com os 12 pares de costelas. Então, a parte cartilaginosa da costela, ela só é anterior, ela não tem posterior, porque posteriormente, costela se liga diretamente à vértebra torácica, tá? Nós vamos ter aqui a abertura superior do tórax. Essa abertura, ela é mais estreitada e ela é limitada anteriormente pelo manúbrio. Essa parte superior do externo aqui, olha, que é mais volumosa, ela é chamada manúbrio. Então, o manúbrio, a primeira cartilagem costal, a primeira costela e a primeira vértebra torácica delimitam a abertura superior do externo, do tórax, ok? Então, os limites da abertura superior são manúbrio, cartilagens costais, primeiras e primeiras costelas. E, posteriormente, o corpo da primeira vértebra torácica. Então, delimitamos a abertura superior do tórax. A abertura inferior do tórax, ela é mais irregular, porque, na verdade, o que separa o tórax do abdômen é o músculo diafragma. E esse músculo, ele está inserido na face interna das costelas e ele delimita, fica um pouco mais acima da abertura inferior do tórax. Então, a gente não tem um limite nítido dessa abertura inferior, ok? Bom, então nós vamos falar um pouquinho de cada um desses ossos para vocês entenderem como que eles delimitam essa caixa torácica. Então, olha, esse osso é o osso externo, ele é o osso mediano e anterior da parede torácica, e ele é classificado como osso laminar ou osso plano. Hoje a gente não usa muito o nome de plano, é mais laminar. E o que faz um osso ser classificado como laminar? Quando a gente compara aqui, ó, o comprimento do externo, a largura do externo e a espessura do externo, a gente vê que a espessura dele é muito fina quando comparado com o comprimento e a largura. Então, isso caracteriza um osso laminar. É aquele osso onde a espessura é muito fina. Então, o externo é um exemplo de osso laminar, ok? E esse externo, ele é dividido em 3 partes, ó. A parte mais superior dele, desculpa, não vou falar isso porque eu vou perguntar para vocês. Ele tem uma parte mais larga, que é o manúbrio, uma parte alongada, que é o corpo do externo, e uma parte mais afilada, que é o processo xifoide, ou apêndice xifoide. O formato desse apêndice xifoide é um exemplo de variação anatômica. Tem pessoas que têm ele bifurcado, com 2 pontas, ó, como está representado aqui, e tem pessoas que têm ele com uma ponta só e bem afilada. Então, isso varia de pessoa para pessoa, sem comprometer a função. Então, essas são as 3 partes do externo: manúbrio, corpo e processo xifoide. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, ó, termo de posição. Qual que é o termo de posição do manúbrio em relação ao corpo e ao processo xifoide? Qual é? Pessoal? Ninguém vai arriscar? Lembram lá? Ele é médio? É superior. Não, ó, do manúbrio... É superior ao corpo xifoide. Ah, sim, eu entendi corpo, perdão. Isso, então ele é o quê? Alguém falou aí. É superior ao corpo xifoide. Isso, o manúbrio é superior ao corpo e ao processo xifoide. Qual que é a posição do processo xifoide em relação às outras partes? Inferior. Inferior.
E qual que é o termo de posição do corpo em relação a manubra e processo? Qual é? Médio. Médio. Então, aqui, lembrando que médio é a estrutura que fica entre uma superior e uma inferior. Então, o corpo é uma estrutura média no externo, ok? Bom, o que a gente observa aqui? Olha, que o contorno do externo ele é todo irregular. Então, ele tem reentrâncias. E reentrâncias, em anatomia, elas são chamadas incisuras. Então, olha, no manúbrio... Oh, meu Deus, o que aconteceu? Ficou preto para vocês? Agora ficou. Agora, Ficou. Ah, Voltou. Tá, voltou. Travou aí, galera? Travou. acho que Travou. sim.